Eu acho que são momentos, assim, toda a parte organizacional é muito legal, né? Então, eu tive a oportunidade de estar junto com as business partners no momento que aquilo cresceu, né? Que aquilo tomou corpo. Eu acho que é uma das áreas que agrega muito a recursos humanos. E a pessoa tem que ali conhecer realmente como é que todos os subsistemas de RH se conectam. Então, ali é muito gostoso. Você trabalhar com a organização é muito gostoso. Mas eu vejo que todos eles fazem interface. Então, assim, você cuidar do budget de recursos humanos, você cuidar do budget de folha, você cuidar das contas de recursos humanos, então todas as partes relacionadas aos serviços que são prestados, né? Então o transporte, o restaurante, a jardinagem, né? Então, gente, tudo está conectado, tudo é uma prestação para as pessoas, né? As pessoas, elas têm que se sentir bem aonde elas estão ali trabalhando, porque elas estão ali sendo cuidadas na sua integralidade, né? Não só na visão financeira, mas na visão da palavra, do amor, vamos dizer assim, né? Se você faz aquilo porque você realmente gosta, então o cuidar de pessoas, ele vai fazer parte não só da posição de recursos humanos. Eu tenho que gostar daquilo, então eu tenho que cuidar do meu colega de trabalho, eu tenho que cuidar do meu gestor, cuidar do funcionário da equipe. Nós hoje, inclusive, fizemos nós temos um negócio chamado Momento Saúde, né? E fazemos ele também na versão em espanhol, que é o Momento Salud. E aí Momento Salud. E hoje o tema foi esse, né? O quanto você se gosta, o quanto você se conhece, para que você também possa gostar do outro, né? Então, tem que trabalhar muito isso, né? Porque é um conjunto, você não consegue... Vou deixar a pessoa feliz em tudo. Não, você tem que ter um conjunto. E às vezes algo não vai estar muito bom, o outro vai estar mais ou menos. Mas a essência é, na realidade, você cuidar da pessoa. La entrevistada de hoy es argentina y trabaja en la misma empresa desde hace 33 años. Será que eu mandei bem? Vou ter que perguntar para Alejandra depois. Bom, por que eu comecei essa introdução assim? Porque a nossa entrevistada de hoje, que foi o que eu falei aqui em espanhol, ela é argentina e ela trabalha há 33 anos na mesma empresa. Pois é. A Alejandra, algumas das perguntas que ela mais escuta é assim: por que você ainda trabalha aí? Ou então, como que você aguenta isso? Como que você aguenta tanto tempo no mesmo lugar? Como que você se reinventa? Pois é, são essas as perguntas que ela sempre escuta. Ela contou pra gente como que é trabalhar tanto tempo na mesma empresa. Ela tá há 33 anos na Schaeffler. Ela começou como estagiária e hoje ela senta na cadeira de gerente de recursos humanos. Então ela contou pra gente essa trajetória e contou também aí os desafios que ela encontrou, como é que ela lidou com eles e como é que é essa relação empresa, família, como que é estar tanto tempo no mesmo lugar, né? Bora lá conhecer a história dela? Alejandra Zanella, seja muito bem-vinda ao 5º Dia Útil podcast da Carreira Miller. Puxa vida, que honra estar aqui, hein? Você sabe que quando vocês comentaram que eu me convidar, eu não acreditei. Sério? Aí eu falei, não, é gozação. E aí, de repente, veio o convite. Eu falei, nossa, e agora? Agora não dá pra falar não, né? Mas a gente, naquele dia, a gente falou, vai acontecer. Não, mas a gente ouve, né? Tem sempre a parte da educação, um que fala, outro, não, claro. E tipo aí... assim, vamos tomar um café? Então. Vamos tomar um café? Não, vamos tomar um cafezinho. Qualquer dia a gente marca. Vou marcar, não, vou marcar. E aí, no final, deu certo, tá vendo? Um oferecimento. Schaeffler, Exato. patrocínio, mandou um copinho pra gente de café. Que não é café que tem aqui dentro, a gente não pode contar o que tem, porque isso é bom, né, Vou Fernanda? contar o que tem aqui. Saúde. Saúde. Agradecemos. Alejandra, esse nome não é daqui. E o Zanella? Então, o nome Alejandra não é daqui porque eu também não sou daqui. Não, na realidade eu nasci na Argentina, mas como meu marido fala, eu sou uma falsa argentina, porque eu vim de lá com 4 anos, né? Então eu nasci, assim, eu já incorporei que eu sou brasileira, sou da terrinha de Sorocaba, porque a maior parte da minha vida
eu vivi ali. E aí o Zanella veio para, como eu brinquei agorinha de pouco, para me fazer uma De pessoa asa. completa de A a Z. Então, o Zanella veio do casamento. Quando a Lady Gaga fez aquela música lá, você sofreu muito, assim? Não. Alejandro. É porque daí é Alejandra, então, né? por Mas isso que eu nem não ficavam falei, cantando pra não você? é comigo, não. Não De vez em ficavam? quando lembravam, assim, mas daí a pessoa percebia, não, mas é Alejandro, não é Alejandra. Então, tá vendo? Não é bem comigo, né, a situação. Sua mãe é argentina, seu pai também? Todos. Todos. Eu, meu irmão também. Eles estão no Brasil agora? Como que, onde Na eles realidade, assim, meu irmão mora em Sorocaba também, minha mãe agora também, ela ficou 14 anos fora e retornou. E meu pai já está cuidando de nós lá de cima. Entendeu? Então, mas da família, como um todo, só nós que estávamos fora da Argentina. Aham. Então, Que legal. Você gosta de um bolero? É tango, né? Tango ou bolero? Os dois. Então, na verdade, são os dois, mas gostar, gosto, mas não sei dançar nada, É, porque o entendeu? Emerson já ia falar aqui, então demonstra. É, né? que esse é cheio quem dessas. sabe faz ao vivo, É, né? mas essa eu vou ficar devendo. Por isso que eu sou uma falsa argentina, entendeu? Então, eu não tomo mate. Mas a Fê brasileira não sabe sambar. Aí... Ah, pronto. Eu Tá sempre vendo? viro Joguei. case. Não tava nem Então, aí não é- pegou, porque sambar eu já sei um pouco, Eu um sei pouquinho. sambar igual coisinha de Jesus. Ah, é? Dois Era passinhos. assim. Não, sambar até que vai bem, entendeu? Aí... É uma Mas- argentina E o, que então. o que? A carne, assim, churrasco, assim? Como é? Não, eu gosto de carne, mas talvez não tão crua quanto eles acham É. que tem aqui. Eu sou mais da carne mais passada, entendeu? Então, tem o frio. Meu marido falou, como é que pode uma Argentina ter frio? Então, assim, umas coisas assim. Eu falei, mas eu só não nasci assim, eu só não fui criada no arroz e feijão diretamente, mas o restante foi Que tudo cidade aqui, você né? é de lá? Rosário. 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 Tem um time que chama Rosário Central. É da mesma cidade? É a da cidade? cidade. E tem o News Old Boys. Ah, o News Old Boys, Que é esse verdade. é pertinho da casa da minha avó ali, entendeu? Inclusive, o argentino, você sabe que quando ele vai ao estádio, ele vai ao estádio, né? Ele canta. É, o argentino, ele é como brasileiro, Então, assim, né, cara? eu acho que é mais. É mais. Eu acho que é mais. E aí, da casa, de onde fica localizada a casa da minha avó, é bem perto do estádio do News Old News, Boys. que a gente fala, né? E aí você ouve o pessoal cantando, quase que vibra o negócio ali. Que entendeu? legal, cara. É um fervor mesmo. Então, Mas você torce para o Brasil ou para Argentina na Copa do Mundo? Ou seu então coração balança? eu na realidade, você ficou feliz pra caramba agora, né? eu inicio torcendo pro Brasil. Aí dependendo da situação, de quem vai ficando para trás, aí pode ser que ao final eu torça Então realmente pra você comemorou Argentina, né? bastante. Com certeza, né? Nossa, cara. Mas eu acho que assim, o coração é mais verde e amarelo mesmo. Uhum. E tem um porquê também, né? Eu fiz tudo aqui, né? Então, se eu ficasse aqui eternamente pensando em algo que eu poderia ser, eu também não acho que é legal. Então, eu realmente abracei o verde e amarelo como sendo a pátria que acolhe, né? Então, foi tudo aqui. Você tem 2 filhos, agora olha para essa câmera. Cadê Qual a tua delas? filha? Essa aqui, ó. Fala Essa. para ela onde você tá agora. Onde eu tô? Eu tô, filha, num podcast longe da cidade, com vários apetrechos aqui, botões e números. Quem que foi que tirou onda contigo do lance do podcast? Foi o filho. Ah, foi o filho? Então agora fala com ele então, tá também, vendo, deixa ele Thiago? A gente tá É. esperando o feedback O dele. Thiago tirou uma onda que o primeiro podcast que eu fiz, ele disse que não era um podcast, que era muito sério. Eu falei, bom, então... E aí, hoje, vindo pra cá, dirigindo, eu falei, nossa, o Thiago acho que vai lembrar disso, né? Porque aqui é mais descontraído. Tiago, a gente vai tentar não te decepcionar com Senhor amado. E, cara, e o que você aprende com esse lance de ser mãe? O quê? Ainda abraça e beija e agarra os meninos ou eles já tomaram o rumo deles? Eu abraço e beijo assim agora, né? Então, porque o Thiago virou um moço alto, bonito, né? Porque a mãe sempre fala que eu sou bonito, mas o meu é bonito sim. E a Isa, ela é miudinha, assim, tem a minha altura, então, mas é gostoso, né? Acho que beijar e abraçar, é gostoso quando você tá na piscina, porque daí você pega no colo, você abraça, entendeu? E aí não tem muito problema de qual é o tamanho, né? Então, a gente brinca que o Thiago vai ser o eterno bebezinho de macacão azul, porque quando é pequenininho sempre tem uma roupa que marca, né? E era Então, essa. Ele tem 20 e a Isa tem 16. E a Isa tem 16. Então a Isa tem quase a idade que você tinha quando você entrou na Scheffler. Exatamente, quase. Daqui a pouco ela vai ter quase a idade. Porque, pra quem tá ouvindo esse episódio aí,
A Alejandra tem 32 anos de casa. Eu vou te corrigir. 33. 33, idade de Cristo. 33 Uau. anos. É uma vida. É uma vida. Conta como é que tudo isso começou. Olha, como começou é engraçado, tá? Porque, na realidade, tem coisas que talvez lá atrás a gente não planejasse tanto. Então, eu já tinha recém entrado na faculdade, mas eu vinha de uma escola e no colegial, né? Que na nossa época era colegial. Então, eu estudava com a Cristina, e a Cristina é irmã da Cláudia. Cláudia é esta que até hoje também trabalha comigo. E aí a Cláudia comentou, olha, lá na empresa que eu trabalho estão precisando de uma estagiária. Você não quer ir lá? Eu falei, eu vou, né? Aí era longe a empresa, porque ela fica na parte industrial, só que há 33 anos atrás, você imagina o quanto longe era aquilo do centro da cidade. E aí fui, né, uma distância, não sabia nem exatamente se estava indo para o lugar certo ou não. E assim que começou. Então, fui para uma suposta vaga de estágio, que era realmente. Tive, na ocasião, que fazer algumas idas e vindas, né? E aí veio um negócio chamado Plano Collor, né? E aí esse negócio do Plano Collor atazanou todo mundo, porque daí eu ia começar o meu estágio e aí falaram, olha, agora ninguém vai fazer nada. Então, aquela decepção, aquela frustração. Mas acho que foi muito rápido, né? Em questão de meses todo mundo se adequou. E eu comecei na Schaeffler, né? Que nem era a Schaeffler que chamava exatamente. Como era o nome? Era Ina Brasil. Ina São Brasil. Fusões ali que aconteceram São depois. as marcas, né? Então, na época, elas eram bem conhecidas pelas marcas. Então, tinha a Ina Brasil... já era vizinha, coincidentemente, na época, a Look. E lá em São Paulo ficava a FAG, que naquela época não tinha nada a ver com o grupo, né? Tudo muito separado. E assim foi. Aí eu comecei em junho daquele ano. Com 17? 17? Com 17. Não tinha nem carta ainda, já... Não, que imagina a carta. Era ticketzinho do ônibus que a gente usava. Porque antigamente você tinha que destacar, né? O ticketzinho do ônibus. E aí, naquele mesmo ano, em novembro daquele ano, eu fui efetivada. Então, foi muito legal. Porque eu fiz 18 e uma semana depois, 10 dias, eu fui efetivada. Eu tenho mais tempo de Schaeffler que de carta. De motorista. Exatamente. Eu nunca tinha pensado por esse lado, entendeu? Exatamente. Dirige bem? Olha, eu posso dizer que sim, viu? Poucas ocorrências, poucos incidentes. Aí, acho que o pior que eu tive não foi nem com o meu carro, isso que é pior, né? Mas tudo bem. Foi carro do pai, alguma coisa assim? Não, da empresa. Cara. Mas ficou, né? Ficou tudo então, esse tá tempo, vendo? então Exato. Não Eu consegui mostrar que não foi exatamente uma falha, né? Mas tudo bem. Mas não, eu dirijo direitinho, assim. Gosto de dirigir, mas procuro realmente... Não sou uma pessoa que tenho multas, entendeu? Muito, muito raro isso acontecer. Então, ainda bem, né? É muito bom. Viu, me diga, dessas marcas, agora curiosamente ali, elas existem ainda, não existem? Ou elas já foram não, elas existem. Como produtos, como estão produtos. Dentro desse do grupo, né? A Schaeffler é alemã? A Schaeffler é alemã e ela é a detentora e ela tem as 3 marcas que são os brands, né? Então, Ina, Look e FAG, e cada uma dessas marcas que carrega aí os seus grandes produtos. Então, hoje a gente divulga o nome do grupo como Schaeffler. Antigamente, até quando você encontrava algum produto de divulgação da marca, você tinha os 3 logos, né? Ina, Look, FAG. Então, hoje não. Hoje a gente divulga o Schaeffler porque a gente faz um outro tipo de trabalho de divulgação com as marcas, né? Então, a Look é muito conhecida no ramo de embreagens, depois os rolamentos para, vamos dizer assim, mais caminhões pesados, coisas assim, da FAG, daí N produtos. Só que isso também no mundo está mudando muito, né? Porque aí veio a situação de eletrificação, isso que eu ia perguntar muito agora. estudo. Como é que vocês estão trabalhando nesse caminho como então, marca? o time de R&D está, né, sofrendo bastante, porque tem que se atualizar, tem que colocar. A gente, aqui na América do Sul, vai estar sempre com o pé ainda muito forte no motor a combustão, né? Então, dizer que do dia para a noite todos nós vamos ter carros híbridos ou elétricos não é a nossa realidade. Mas o grupo caminha muito forte nesse sentido, principalmente grandes desenvolvimentos na Europa, nos Estados Unidos, né? Então, estão nessa tocada. Porque também não pode ficar fora, né? Então... Mas a Schaeffler já tem peças ou ela contribui para a construção dos carros? Já, ela contribui com componentes que vão nesses carros tanto híbridos quanto elétricos.
Cara, que legal. Realmente, o Brasil, o passo vai ser menor e talvez o percentual de carros híbridos seja maior, assim, né? Do que a gente vai pensar muito. A gente tem o etanol também, nós não podemos esquecer disso, né? Então... Pois é, o etanol é uma coisa que eu falo, cara, polui muito menos do que esses outros combustíveis. De certa forma, é renovável, plantação, tudo bem, a gente utiliza muitas terras, plantação de cana, mas, cara, é uma pena, sabia? A forma como o etanol é tratado, assim, no Brasil, porque daria muito espaço, tem que equiparar o preço com a gasolina, ele não pode descolar. Etanóis, né? Mas dentro do que a gente... essas coisas. Como é que ela tem velocidade? Não, ela é muito rápida. Por isso que eu falo, aqui você não pode piscar. Se você piscar, ela já vai fazer uma piada. Puta, mano, eu fico muito fia da mãe. Eu falo, caraca, como não é. E ainda tava segurando aqui, assim, pra não te interromper. Tá vendo? Ela foi o must de educada. Ainda fui educada, ó, tá vendo? Foi Não, mas é sério, esse do mercado. E tem essa vantagem pra gente. Você usa um carro com etanol, um híbrido. Etanol e eletricidade. Já é diferente, assim. Né? A gente, né, obviamente, a gente aprende muito com os nossos engenheiros de plantão lá. Em uma das apresentações que eles acabam colocando, então foi feito esse comparativo, né? O carro elétrico, o carro híbrido, o carro flex híbrido, né? Então, quer dizer, nós temos uma vantagem muito grande. Então, na estatística toda colocada ali, o flex híbrido, ele é o que menos tem impacto com relação ao meio ambiente. Então, realmente, nós estamos super bem posicionados com relação a isso. Claro que tudo vai depender de como outras vertentes vão para alavancar mais ou menos esse tipo de mercado. Eu acho que na mobilidade urbana, eu acho que a gente talvez avance mais rápido do que na mobilidade particular, porque é muito caro para nós, né? Hoje o carro elétrico mais barato está na 130, faixa... 140, que é o Sherry, acho que é alguma coisa assim, né? É um carro pequeno, pequenininho, né? Então, aí é questão de, não, eu quero porque eu quero, né? Porque é difícil. E também a questão de, a gente tem que avaliar como vai ser mercado, porque as baterias, né? Se a gente pensa nos carros, dá às vezes 130, 140 pau, se você precisar trocar, né? No futuro, quanto tempo de vida esse carro tem? 10 anos? Precisa comprar um carro com 5 anos de uso. Como é que... E a gente tem uma outra situação, né? As distâncias, né? Então, quer dizer, eles não têm uma autonomia tão grande. A gente brincando aqui para chegar no litoral... Se bobear, você não chega, né? Dependendo do carro. Teve um convidado que veio com um Mini Cooper aqui. Mas assim, pra mim, eu vejo os Volvos, eles têm 400 quilômetros de autonomia. É um Volvo, né? Mas não o primeiro carro de entrada, né? Pois é. O Mini Cooper tinha 160, acho que alguma coisa assim. Mas era alguma coisa assim. Nós ligamos ele aqui na tomada 110, não carregou 1%. Não carregou. Não carrega. Precisa de um 220 no mínimo. Imagina a conta de energia da casa. Olha que coisa curiosa de conta. Um carro elétrico, o tanque dele custa em torno de uns R$120 de energia. Então. Um tanque dele. Você andar 400 quilômetros, né? Esse, acho que é desses de autonomia 400 ali. Então, você para pensar, às vezes você vai gastar quanto? Os 400 pau de energia elétrica, cara. Só de abastecimento. Que a gente pensa assim, não, isso é de graça. A gente não dá uma sensação de que você vai comprar um carro elétrico e falar, agora esqueça, não vou pagar mais nada para andar nesse carro. Você até tem alguns benefícios, né? Você para em alguns lugares, não como supermercado, rodízio, né? Você tem, mas quanto tempo você vai ter que ficar no supermercado para poder... Exatamente. Mas enfim, eu acho que é o futuro e para cada localidade ele vai demandar mais ou menos tempo de futuro, né? Mas é legal saber que vocês estão... porque essa, eu imagino que é uma demanda que, dependendo de como o mercado... Se vocês não estivessem pensando nisso, pode ser o fim do negócio, né? Exato, e pelo contrário, a Schaeffler está muito avançada. Se vocês depois tiverem curiosidade ali de seguir a Schaeffler nas mídias sociais, vocês vão ver o quanto de inovação está vindo, né? Então, realmente trabalhando para que tudo isso que está sendo desenvolvido tenha componente, tenha toda essa tecnologia para acompanhar. Então, é muito bacana. Sim. Então, a geração, né? Nós agora somos uma empresa voltada para a mobilidade. Tecnologia de mobilidade. Esse é o nosso lema agora. Quanto tempo a Schaeffler tem no mercado? Nossa, agora você fez uma pergunta que eu vou ter que não passar na prova. No mercado a gente vai descobrir. Exato. Na realidade, assim, quando a gente está falando de Brasil, são 65 anos, tá? Então, completamos, inclusive, esse ano, 65 anos. Mas de história, assim, realmente mundial, eu agora vou falhar com essa informação, mas a gente tem alguém que rapidamente já vai nos dar essa informação. Vai, Schaeffler. Mas aí eu vou te... 75 anos do grupo Schaeffler.
Aniversário de Empresa em Movimento, 75 anos. Então, você vê como Olha, o foi, Brasil foi cedo, hein? Foi pioneiro, né? Acompanhou aí a vinda das primeiras montadoras. Em 1950, o doutor engenheiro, aí tá, E.H. Georg Scheffler solicitou a patente para a sua ideia. Na gaiola de agulhas, os elementos rolantes são guiados em eixos paralelos, que são esses daqui, né, que estão aqui na foto. O que é isso aí, Fê? Isso aqui são elementos rolantes guiados por eixos paralelos. Rolamentos? Eu tô lendo o que tá São as escrito. gaiolinhas, são gaiolinhas que tem ali dentro delas roletes e elas fazem o movimento. Então isso foi o mesmo. nosso primeiro produto. Olha lá. Olha eu falando aqui como se fosse engenheira. Não, que de mas tem que engenheira, ser. eu tenho sou engenheira de convivência, conhece isso? Mas tem que ser. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. 32 anos de Scheffler, como é que você também se reinventa na sua carreira? Porque eu imagino que você deve ter passado por muitos lugares. Como que é isso? Então, na realidade, assim, eu falo que eu não mudei de endereço, mas o endereço mudou demais, ou muitas oportunidades ao longo de todo esse período. Então, quando eu, por exemplo, comecei, nós éramos uma filial e a matriz era em São Paulo. Então, logo no início, nos primeiros anos, a gente teve o primeiro desafio de trazer a matriz para Sorocaba. Então, quando eu comecei, eu estava no meu primeiro ano de faculdade. Já no meu segundo ano de faculdade, a gente começou a ter que viajar para São Paulo para começar a trazer as informações para cá. Só que não é como é hoje, que você tem que ir para uma outra planta, você pega no máximo seu telefone e notebook e você vai. Não, a gente, imagina só, era relatório, era papel, você tinha pastinha, porque se você esquecia um documento, você não conseguia desenvolver o seu trabalho no outro dia. E assim a gente trouxe... Você trabalhou sem computador na sua frente. Não, é exato, eu trabalhava com escala de computador. A gente tinha horário, assim, para usar, porque era 1, 2 computadores para várias pessoas, O né? que faz alguém sem um computador? Hoje, acho que nada, né? Mas, Mas naquela época, acho como que eu telefonava bastante. A gente telefonava, eu comecei a minha atividade na área de qualidade assegurada. Então, eu fazia Foi parte... a primeira dessa... A primeira atividade, eu trabalhava com o time de qualidade assegurada. Então, eu tinha que ajudar o pessoal ali a fazer as cartas CEPs, que são aquelas cartas que você acompanha o desvio de produção. E aquilo eu desenhava na mão. Então, só que é uma linha azul, uma linha vermelha. Então, você tinha caneta azul, você tinha caneta vermelha, você ficava desenhando aquele monte de coisa. Hoje não, né? Hoje você tem tudo, Então, você fazia muita coisa manual, né? Então, como é que você dava baixa de estoque antigamente? A história da fichinha Cardex, era? Então, você tinha muita coisa, você tinha arquivo. Imagina, eu passava horas fazendo arquivo, porque aquilo gerava... As pastas de cada produto tinha a sua pasta, então você tinha que ter o histórico dos produtos. Então, assim, você nem sentia falta do tal do computador, entendeu? Era divertido, assim, diferente. Cara, é muito doido, porque a promessa depois é que quando ele chega, quando o pacote Office entra, ele dá uma reviravolta. É um pouco disso que a gente vai ver agora aqui, com inteligência artificial. Acabou os... Então, pelo contrário, você dá a condição das pessoas produzirem mais rápido, de serem mais eficientes, né? E acho que esse é o ponto. Imagina quanto tempo você gastava para cuidar desses documentos e de repente um computador é Exato, e aí você faz assim, né? Hoje você guarda, você tem assim uma inteligência por trás disso tudo, né? Que você faz. Por isso que hoje você às vezes se sente estafado, vamos dizer assim, porque a quantidade de coisas que você faz ao longo do dia realmente ela é muito maior do que a gente podia fazer antes. E talvez o nível de absorção ele seja diferente, porque você tem que fazer um exercício contínuo para conseguir absorver tudo que você acaba vendo de temas diferentes ao longo do dia, né? Mas quando a gente olha e lembra disso, você fala, nossa senhora, a gente participou das primeiras certificações de qualidade, que agora é super comum, né? Então, nós fizemos as nossas primeiras certificações, nem era com Word, tá? Era com carta certa. Carta Então, hoje você senta ali na frente de um editor de texto, você põe negrito, você põe itálico, você faz o que você quiser, né? Com carta certa, você tinha que indicar para o texto quando você queria negrito. Então, você abria lá, acho que era colchete, chaves, IN, início de negrito. Aí você escrevia. Aí você tinha que fechar. FN, fim de negrito. Aí você... Então, assim... O WhatsApp não tá tão longe assim, né? Você bota um asterisco no começo e né? um asterisco no fim, né? Então, mas enfim...
né? Mas é uma agilidade, né? Melhor do que você selecionar, formatar, não sei o quê. E a gente fazia acontecer, né? E tem lógica de melhoria muito interessante isso, porque para pensar, a cabeça naquele momento não entendia. Vamos fazer uma seleção em um botão? Você vê que é muito legal o progresso também das coisas, que é fácil a gente olhar para trás e falar, aquilo não serviu para mais nada. Pelo contrário, fundamenta algumas etapas de crescimento que a gente vai tendo, né? Não, e é bacana, porque assim, naquela ocasião, eles também começaram a trazer, por exemplo, pacote Office. E foi muito interessante porque o pessoal de TI chegou muito próximo de uma das auditorias que a gente ia ter o nosso primeiro manual de qualidade. A gente falou, não, você não instala nada aqui, senão a gente vai perder tudo que a gente já fez. Então, por quê? Porque você já tinha tudo formatado daquela maneira. E talvez, naquela ocasião, quando você saía de uma modalidade para outra, não era tão fácil. Você tinha que adaptar de novo o texto, você tinha que, sei lá, formatar tudo de novo. Você imagina começar do zero? Então a gente falou, não, você volta aqui só daqui umas 2 semanas, quando a gente já passar por essa etapa, né? Mas acho que tudo isso fez a gente aprender, né? A gente fez... você tem que estar sempre antenado no que vem, seja ele da época na qual eu comecei. Porque, gente, eu comecei na empresa, eu não sabia nem mexer numa impressora. Eu lembro, assim, a primeira pessoa que foi trabalhar comigo, eu sentei ao lado para aprender. Ele falou, você liga a impressora para mim? Como se eu já tivesse super contato com aquilo. Eu fiquei ali olhando. Ele falou, não, liga lá. Eu falei, olha, moço, eu posso até ligar, mas eu não sei nem qual é o botão. Porque você não tinha essas coisas, ninguém tinha na sua casa escritórios montados. Então, a gente realmente entrava numa organização para aprender, né? Sim. Aprendia do zero. E hoje a gente quer estagiário que fale idioma, que saiba o pacote Office, que já venha fazendo Power BI. Power BI, entendeu? A gente colocou o negócio... E tem, né? O bom é que é isso. A gente quer gente assim e eles já vêm preparados assim, né? Então, eu vejo pelos filhos em casa. Eu fico ali incentivando. Então, os 2 falam inglês, os 2 já estudam um terceiro idioma. Falam espanhol? Não. Ah, não acredito. Casa de ferreiro. Espeto de pau, literalmente. Eles têm um excelente... O Thiago não. O Thiago, ele já se vira no espanhol. Ele teve aí algumas oportunidades que até ele se espantou de ver que ele conseguia, né, se virar no espanhol. Inclusive, o danado tem uma excelente pronúncia, né? Falei isso para ele. Mas eles pegam no meu pé, só que, gente, é difícil você falar, não, vou dar aula para eles, agora nós vamos parar tudo, vocês vão ter... Então, em casa de ferreiro, espeto de pau, realmente o ditado é verdadeiro, né? A Isabela tem um ouvido para música, ela gostou sempre muito dessas artistas tem uma que chama Violeta, então ela sabia todas as músicas, então isso ajuda, né? Quando ela tiver que de fato falar, eu sei que ela vai estar já um pontinho à frente. Sim. Mas não foi de casa, não, assim, tá? Essa eu vou ficar devendo para eles. Não, mas parênteses, já que você falou da língua, como é teu espanhol para um argentino? Ele te escuta lisinho ou você carrega muita coisa do português pro teu espanhol? Então, na realidade, até em casa eles brincam com isso, que quando eu falo espanhol, eu sou outra pessoa. Muda, né? Porque porque, na verdade, o espanhol é a minha língua materna e o português é o meu segundo idioma. Então, eles brincam que quando eu estou falando espanhol é outro tom de voz, é outra situação. É outra Alejandra. Mais ou menos. Mas, assim, eu falo ele fluente. O que, obviamente, a gente perde são as gírias do momento, a modernidade, às vezes, do idioma, a gente não consegue acompanhar em 100%, né? Mas você não perde. Esse negócio do espeto aí de casa, eu morei na minha infância uma boa parte com meu avô. E meu avô, por parte do meu pai, né, japonês, falava japonês, mas eles não me ensinaram. Mas meu pai e meu avô brigavam em japonês pra gente não entender o que eles estavam brigando. Então, assim, eles não me ensinaram, mas eles brigavam em japonês. Olha, seria super bom, hein? Porque são tão poucas pessoas que dominam esse idioma, né? Que é difícil pra caramba, né? Nossa Senhora. Cara, o espanhol é difícil, hein? Eu acho também. Mas eu gostava nas aulas, assim, É que sabe por que ele é difícil? Porque ele tem não vou dizer que é a mesma, mas assim... a dificuldade da estrutura gramatical como a do português. É por isso que ele é verdade. Se você for pegar o idioma para
para ser um expert, como se você quisesse ser um expert no português, aí ele é difícil. Então, quer dizer, eu dei aula há muito tempo, né? Então, os alunos falavam assim, mas por que eu tenho que aprender isso aqui? Eu falei, então, porque você vai ter que ler, você às vezes vai ter que entender. Então, você não precisa escrever dessa maneira, mas você precisa conhecer todas as conjugações ou todas as possibilidades que o idioma tem, para quando você se deparar com ele, você minimamente entender o que você está lendo, né? Então, por isso que ele é difícil, na realidade. E, às vezes, o entendimento que poderia ser fácil, ele acaba não sendo porque a pessoa fala muito rápido, ou corta a palavra pela metade. Você assistiu La Casa de Papel sem legenda? Sem legenda. Nossa, e aquele espanhol... E ele fala Barcelona. Então, isso é uma dificuldade. Isso é né? muito difícil, porque o espanhol da Argentina, na realidade, ele é castelhano, né? E ele, vamos dizer assim, numa situação bem grotesca, ele não tem nada a ver com o espanhol da Espanha, como ele não tem... muito falando em termos de tom de voz, de como você... Uma palavra assim famosa, né? Então, a paella e a paella. Então, quer dizer, nós na Argentina... Você falou paella que eu não vou conseguir falar de jeito nenhum mais. Então, paella é na Espanha, mas o paella é para nós... E é o jo também. É o jo... Então, a gente não usa vosotros, a gente não usa sopa de massinha para falar espanhol na Argentina, entendeu? Mas olha, cara. Então, mas é diferente, assim, como quando a gente, eu do meu dia a dia, eu trabalho também com alguns escritórios regionais, então nós temos contato com Colômbia, Peru, Chile, Argentina. Às vezes, para o mesmo assunto, você tem 3, 4 palavras, porque em cada país, a folha de pagamento, por exemplo, para cada país você identifica isso de uma maneira, né? Como é? Então, você tem nómina, né? Nómina. E aí, então você vai colocando. E mesmo eles falando, né? Então tem localidades que eles... Sim, senhora. Não, senhora. Sim, senhora. Não falam assim uma proximidade maior com você, mas de jeito nenhum, né? Eu achei o espanhol do Narcos fácil de entender, assim. Mas o da La Casa de Papel... Não, mas no geral, assim, do espanhol é mais fácil, mais próximo espanhol, do fato, nosso. Quando eu ouço alguém falando com velocidade 2... É difícil. É basicamente como se estivesse ouvindo um podcast em velocidade 2, cara. É difícil. Como que vocês falam tão rápido? O teu timbre de voz muda, então, quando você fala espanhol? Aumenta a velocidade? E você fala rápido também? Fala, né? E eu venho de uma família que a gente fala muito rápido, né? Então... eu tenho 4 primas, né, e a minha tia, e todas são muito aceleradas. Então, eu não vou com tanta frequência, mas quando eu vou, você imagina, junta as 6 ali. Meu marido fala assim, nossa, mas vocês conseguem se entender? Porque... E a gente vai mudando de assunto e a gente vai falando. Parece que quer em 2 dias colocar... Conversar tudo que não conversou. Mas se acostuma, né? Porque é o que a gente faz no português, né? Então... vocês talvez não percebam, mas qualquer estrangeiro que chegue ele vai vai devagar aí, né? Porque a gente vai atropelando, vai falando blá, 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 e vai seguindo, né? Então... Que legal, cara. Que língua maneira. Mas vamos lá, não vamos perder o fio da meada. Pra você que tá aí e fala, cara, já esqueceram? Qualidade assegurada. Quanto tempo você ficou nessa área? Eu vou dividir os 33 anos em mais ou menos 3 blocos. Né? 10 para cada um? Mais ou menos. Então, assim, Ciclos os primeiros foram 12, aí depois 10 e 10. Então, eu fiquei praticamente aí 12 anos com o time de qualidade, sempre assim, na visão técnico-administrativa. Eu fiz a minha carreira toda começando assim, como auxiliar administrativa, depois assistente administrativa. Aí você seria um bom exemplo, então, para trilha de carreira. Eu fiz uma bela trilha de carreira. Eu fui na parte assim de assessoria administrativa aos chefes, aos heads da área, eu fiz todas as Isso foi no seu etapas. Do 13º ano em diante? Não, você fez 10 anos em qualidade, depois você foi para... Depois a gente foi para operações. Aí você começou de novo? Não, aí não comecei de novo. Aí em operações... não. Na realidade, assim, então, né, comecei ali como assistente, né, cheguei a secretária bilíngue. Mas eu tive um primeiro gestor com o qual eu trabalhei 22 anos, né? E ele era uma pessoa que sempre dava aquela cenourinha, entendeu? Então, ele deixava a gente... Ele pediu o que ele queria e a gente tinha que dar os pulos para poder entregar. E sempre foi uma situação até muito mais do que aquele antigo
modo de trabalhar entre chefe e secretário. Então, eu tinha muita atuação com os colegas de trabalho. Isso me ajudou muito, porque eu conhecia a fábrica, eu conhecia as interfaces, a gente trabalhava em conjunto. Então, ele teve a oportunidade de sair da qualidade e ir para a área de operações, e eu tive a oportunidade de ir com ele. E foi dentro da área de operações que depois começou aí a carreira de liderança. E aí a gente foi trabalhando, a empresa foi crescendo. Quando eu entrei na empresa, acho que não tinham aí 500, 600 funcionários. E o nosso endereço chegou a ter 5.500 funcionários. Então, quer dizer, você vê a movimentação de tudo, né? Então, foi muito bacana. E aí, eu falo, é um casamento, né, de 22 anos, assim. Depois ele aposentou e aí a Na família, seguiu. você era aquela prima, assim, que falavam assim, sua prima Alejandra, ó, entrou na empresa Deu boa. super certo na Deu vida. super certo. lá. Agora lá já tá líder. Você era essa prima, assim? Porque Então, antigamente tinha muito isso de conectar o sucesso com uma empresa. Tipo assim, entrou e fez carreira numa empresa, né? na realidade, não nesse sentido, porque a situação de primos e de família sempre Tava esteve tudo muito lá na longe, Argentina. né? Então, mas quando a gente se encontra... você está trabalhando ainda? Ainda estou lá ainda. Então, é nesse sentido. Puxa vida, que bom, você ainda está na mesma empresa e tudo mais. Então, mas não era Como uma é que fala referência. prima em espanhol? Então, essa é a pior pergunta que o pessoal pode Sério? fazer. Caraca, você mandou Porque, de via parabéns. de regra, quando a pessoa pergunta, a resposta é prima. Entendeu? Então é porque eu ia falar assim, não é parabéns. que ela falava, que ela ouvia assim, tá vendo sua prima? Ela via, mira, sua prima. Mira, supriu. Então, assim, que é engraçado isso, né? Os alunos sempre vinham, assim, professora, como é que é tal coisa? E justo que a pessoa vai perguntar, era igual. Então, por isso que eu brinquei, porque é batata, assim, quase que em 100% das situações acontece O que você isso. escutava era, mira, sua prima. Mira sua prima, né? Não, mas não escutava, porque a minha tia, assim, eles não tinham essa referência, né? Então, a pergunta só tá lá ainda, que bom. E aí, o assunto ia para outra esfera. Cara, 33 anos, tá lá ainda, tô. Já tem uma época que nem pergunta mais, né? Já... Mas você sabe que tem, principalmente, né, as gerações mais novas e tudo mais, é muito difícil eles entenderem, porque não é que eu só tenho 33 anos, mas eu tenho ainda muitos colegas, né? Quantos relógios você tem nesses 33? É Na relógio? reali- que é ganha? relógio que ganha, mas a gente não tem muitos porque você ganha o primeiro quando você faz 10 anos. Uhum. O segundo é só quando você faz 25. E Você agora ganhou o o segundo. próximo... O segundo eu ganhei. Agora o próximo só se fizer 40. 40 anos? Só se Você fizer- tá perto, pô. vai Então, já fazer. tô... Calma, que eu tô guardando uma pergunta pra isso, mas continue a raciocínio e depois nós vamos fazer essa do 40. Então, e eu já perdi o raciocínio onde eu tava. Não, mas ó, quando você falou assim que tava há 33 anos na empresa, eu lembro que falei, nossa, mas é muito tempo e tal. Aí o João falou assim que o Tsuji também, né? É, o japonês, né? Então, aí ele começou a falar outras pessoas, Na eu falei, Mercedes, gente, calma. na Mercedes. Cara, ficou um negócio meio que eu não solto. terminei a palavra. Mas aí ele começou a falar várias pessoas, falei, nossa, tipo, realmente tem gente que fica mesmo, faz carreira, né? Então, e aí o que eu tava falando era assim, que nós temos ainda uma quantidade significativa de pessoas que tem. É muito fácil você sentar numa mesa de reunião, porque hoje a gente voltou a sentar em mesa de reunião, né? Há quanto tempo? Eu tenho 10, tenho 12, tenho 20. Então, quer dizer, é uma empresa que cultiva isso. E ela cultiva isso não somente aqui, mas como ao redor do mundo, né? Então, assim, porque ela está sempre inovando, está sempre com oportunidades. É que eu falo, você tem que também estar se programando para poder estar apto a essas acompanhar, né? oportunidades, né? Então, não é que cai no colo e você vai fazendo. Mas é assim, até a história do início, a pessoa que falou, não, vai lá fazer uma entrevista de estágio, ela trabalha comigo no RH, então e quer já dizer, estava lá antes. na realidade, Patrimônio cultural, então, né, nós temos vários patrimônios culturais. Patrimônio cultural, não, patrimônio... Tombado. Ativo fixo, né? Ativo fixo, aquela Tem a plaquinha, você tem qual que é o seu número. a plaquinha. Mas aí, nessa época, então, que você foi para operações, foi mais ou menos a época que o Thiago nasceu ou não? Foi, o Thiago nasceu Que em você 2003. virou líder e mãe. Eu virei líder um pouquinho depois de já ser mãe. E é um desafio, né? Porque você no início fica, meu Deus, o que eu vou fazer primeiro que não. Mas eu tenho uma situação que eu tenho que agradecer todos os dias, que é um parceiro, amigo, marido,
que sem ele acho que não seria Como é o nome possível. dele? Henrique. Então, sem a nossa dinâmica, a parceria que a gente tem, talvez os grandes momentos que eu tenha atrapalhado ele em algumas situações, hoje ele é aposentado, está curtindo toda uma nova fase da vida, mas ele é dentista, né? Então, Quem cuida dos dentes de todo mundo de casa é ele, então? Ou não, de jeito nenhum. Santo de casa não Não, faz milagre, não. mas nem a pau. Mas- Ele até gente, tentou uma vez com o Thiago, mas ele falou assim, nunca mais. E aí, Ele mandou embora o cliente. Ele mandou embora o cliente. Então, quando eu tinha que ir, ele falava, você é muito chata, não posso fazer isso, não posso fazer É porque você aquilo. tem E assim, intimidade, né, cara? Isso então não arrebenta com o adianta. trabalho Então, profissional. assim, a gente Eu vou fazer não uma é... pergunta aqui que depois ele te responde e aí você conta pra mim no WhatsApp. Mas é assim, ó, por que quando a gente abre a boca eles começam a fazer pergunta? Então, eu acho que é assim, alguma coisa que eles se sentem muito solitários, entendeu? Mas aí espera a É, gente eu abrir acho a que boca, botar aquele negócio que faz... E aí começa. Aí você trabalha com o quê? Ele quer medir tua habilidade, cara. O Henrique Foi fala muito que é bom. uma profissão solitária, né? Porque você realmente é a pessoa tá ali. Então, e é impressionante, né? Eles sempre querem fazer pergunta. É E impressionante, a, nossa. a dentista, a colega dele que a gente vai, o outro é uma matraca, ela fala e você fica. Aí, eu não sei, eu acho que é síndrome, né? Não é possível. Então, eu vou te mandar a resposta É, eu depois. vou esperar a resposta. Eu quero saber o terceiro bloco. Então, Que é mas antes disso, eu queria perguntar, já que você falou da aposentadoria do Henrique, você já chegou lá? eu cheguei quase lá. Porque existiu uma reforma da Previdência. E essa reforma da Previdência fez com que algumas pessoas que já estavam chegando lá passaram a ficar quase lá. Então, eu não sou aposentada ainda, tenho ainda uns aninhos, mas eu diria que vai ser muito concomitante com talvez o meu plano de talvez fazer 40 anos. Mas você quer parar quando você chegar nos 40? Não é parar. Na realidade, assim, eu quero... Quer ganhar outro relógio, pô. Não, calma, Não. mas O que eu quero depois, na realidade, assim, a gente tem planos em conjunto, né? Então, Henrique e eu queremos ter saúde para poder curtir o que a gente gosta. A gente gosta de ficar na praia, a gente gosta de viajar, a gente gosta de fazer tudo junto. E então, a gente me cuido agora para realmente, a hora que eu puder parar. Nós temos um filho na faculdade, temos uma outra que logo vai decidir o que vai querer na faculdade. Então, tudo isso a gente faz planejado, né? Mas a hora que eu parar, eu pretendo não ter que fazer outra coisa a não ser cuidar da gente. Que legal. Mas no é. cargo que você tá hoje, você considera que você... Porque eu chegar lá também pode ser isso, assim, né? Tipo, cheguei Não, numa mas eu acho que eu já cadeira- entendi aqui não chegar lá, que a Alejandra, você não pretende ser diretora lá, mas... Não é o fato. Essa situação de pretender ou não pretender, ela não está atrelada ao tempo de trabalho, não. Porque eu acho que as oportunidades a gente nunca sabe exatamente o que você tem que estar preparado, entendeu? Se de repente uma oportunidade aparece, você tem que avaliar e pensar, né? Seja tanto dentro da organização. Eu nunca me imaginei trabalhando em recursos humanos, porque eu não entrei por essa porta dentro da Schaeffler. E aí veio uma oportunidade na área de recursos humanos. E dentro de recursos humanos eu passei por quase todos os subsistemas. Era outra coisa que eu também não imaginava, né? Então, mas o você querer conhecer, você está sempre aberto a situações. Talvez hoje eu não consiga acompanhar na mesma velocidade do que, né? Você comentou do seu filho. Pô, mas isso aqui é super fácil. Mas a gente tem que estar querendo acompanhar o que acontece, né? Você não pode estar parado, assim. Então, por mais que você saiba que uma hora você começa a entrar numa suposta reta final, eu sou daquelas que eu vou com gás até o último, entendeu? Então, eu brinco que, né, passei por 2 gestações, fiquei... Se bem que na minha época a licença maternidade era de 4 meses só. Mas, gente, eu trabalhei até um dia antes dos meus filhos nascerem. Então, o pessoal queria morrer comigo, né? Então, eu sinto que eu tenho muita energia. Então, eu vou com ela até onde precisar. E é uma combinação, né? Você tem que querer, a empresa também tem que querer. E, por enquanto, estamos todos muito bem. Muito obrigada. Eu, fazendo os cálculos aqui, assim, eu não quero ser indelicado. Lá vem. Lá vem. Mas você já tem 50 anos? Eu tenho. Vou fazer 51 esse ano. Você não parece que tem 50 anos. Ah, que bom. Se eu não conhecesse a tua história, eu jamais daria 50 anos. Verdade, fiz. O ano passado, completei o meu 5.0. Teve festão?
Não teve festão. Você não gosta de festa? Eu gosto de festa, mas aí eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a pensar, desistir. No final das contas, não fiz nada. Entendeu? Nem saiu com os meninos pra jantar? Não, isso sim, com certeza, né? Mas sabe assim, expectativa versus realidade? Você faz uma expectativa, aí de repente você começa a ponderar uma coisa, a outra, aí você vê quanto é que você vai gastar numa festa, você fala assim, quer saber? Eu vou curtir isso comigo mesmo. Então, mas eu curto demais aniversário. O dia do aniversário, para mim, é uma vitória, porque acho que quando a gente está tendo a possibilidade de completar mais um ano, não tem por que achar ruim ou qualquer coisa assim. E também não tem problema nenhum em falar a idade, né? Porque você tem que ter orgulho de onde você chegou, né? Mas aí, assim, você pratica algum esporte? Conta, assim, bebe muita água. Quantos litros de água por dia? Eu tô querendo aprender aqui. Ó, vocês estão ali, assim, enchendo muita bola, mas enfim. Para algumas coisas eu vou ter, assim, um repertório muito bonito. Mas a expectativa versus a realidade não vai ser a mesma. Então, assim, beba 2 litros de água por dia, hidrate-se. Hidrate-se. Eu não sou o melhor exemplo, mas eu procuro melhorar cada dia. Por quê? Porque eu já tenho essa consciência de que... Sim, tem que estar bem, né? Exatamente. Faça ali com bastante custo os 2 ou 3 dias de exercício físico, mas... Não sou um exemplo também, porque hoje não deu pra ir. Mas sabe, eu acho que qual que é o segredo? Deve ser um vinhozinho. Adoro. Ah lá. Sabia que era alguma coisinha assim. Ó. Mas, então eu tô no caminho. Não, mas assim, no geral eu me alimento bem, não sou, sabe? A gente tenta fazer as coisas balanceadas. Eu poderia me dedicar mais a mim mesma? Eu poderia. Mas durante um período eu tive algumas situações, também a minha mãe precisou muito de mim, então você sai da fábrica, vai cuidar da mãe, vai não sei o que. Gente, aí você chega na tua casa 10 horas da noite, é difícil, né? Entendeu? Mas, por outro lado, eu tenho 3 em casa que estão ali, vamos lá, vamos fazer. Então, meu marido, às vezes, já fez a atividade física dele, falou, não, vamos lá, vamos caminhar que eu vou contigo. Então, isso é bom, né? E eu tenho consciência de que eu tenho que encontrar isso na agenda, né? Então, beba água, tá? Já por acabei favor. de... Isso, exato. Eu já vou beber aqui daqui a pouco. Porque tem que ser, gente. A gente não pode produzir. A hora que você vai, teoricamente, curtir tudo que você produziu no passado, você não tem... Porque daí você resolve ao médico, né? Aí você acha tudo, né? Aí você fala, puxa, então você tem que se cuidar, você tem que fazer seu check-up anual. Então, assim, isso não pode esquecer, entendeu? Porque eu vou te contar, depois que você passa dos 40, depois dos 45, você pode beber água a semana inteira, mas você não emagrece mais de jeito nenhum. Esquece. Viu, Alejandra? Mas sem te comprometer mais em aspectos de uma vida pessoal, não que a gente vai deixar de perguntar, pelo contrário, ainda deve ter muita coisa a vir. Mas essa virada de RH tua, não sei se foi um desafio, você pode contar pra gente, mas deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que sim. Durante todo esse período, você viu essas ondas de gestão de pessoas e de comportamento e da pessoa balancear a vida pessoal, profissional, aquela coisa toda. Mas, de fato, hoje o cara ele entra na empresa e acho que na tua época eu deixava o currículo e falava, pô, me contrata. E hoje, se a gente fizesse um balanço ao contrário, por que eu trabalharia para você? Começa a dizer aí o que tua empresa tem para eu te avaliar, né? Mas você sabe que é engraçado isso que você colocou, né? Em alguns momentos a gente... Em conversas internas a gente fala assim, né? Porque a gente volta e meia tem uma posição, outros têm que participar de um processo seletivo. Então a gente faz aquela sabatina nas pessoas, né? E aí você dá um momento pro candidato e fala assim, tá, o que... Aí ele, não sei o quê. Aí às vezes a gente brinca e fala, eu já ia ter um monte de pergunta, né? Porque, assim, como é que é? O que faz? O que não faz? Quantas interfaces tem? Quantos chefes tem fora daqui? Responde para quantas pessoas? Como que é a matricial? E fala, não, isso eu não quero, não, porque eu já tenho um negócio assim. Já sei né? quem Então, as pessoas perguntam, mas eu acho que de uma maneira, talvez ainda não tão ampliada, as pessoas, elas pesquisam muito sobre a empresa, mas eu acho que elas não, naquele momento, elas não têm, talvez, todo esse ímpeto de sabe, fazer aquelas perguntas mais críticas, uma coisa assim. Pouco a gente vê isso ainda, né? Então, é interessante, né? Porque
Poderia, né? Eles poderiam explorar, às vezes, muito mais isso naquele momento. Porque você está aberto, né? Muito, o que né? você pode responder, o que você não pode. Mas... Tem um vídeo do Murilo Gun que é muito engraçado sobre isso, né? Que ele começa a fazer. Cara, legal, cara. Então, você vem trabalhar com a gente? Ainda não. Eu queria fazer um benchmark com os 3 últimos funcionários que foram desligados. E eu gostaria de conversar com 3 funcionários aí dentro do cara. Pô, brincadeira. Mas, não, de fato... Mas né? É muito... A relação... A relação de poder é curiosa, né? Assim, É. porque é muito mais fácil que a empresa se coloque acima, né? Nessa relação. Exato. Mas, na verdade, dois lados precisam, né? Então, é uma sátira, mas no fundo deveria ser assim, né? Se for pensar. E de certa forma acontece um pouco acho que nos bastidores, nos bastidores, sim. Mas é interessante. Assim. No Glassdoor da vida aí, né? O povo entra lá pra ver o que o pessoal escreve de comentário, que nota que dá, que salário que põe. É que eu acho que tudo isso aqui é muito delicado, porque eu acho que é muito do latino, né? Ele se propõe muito a escrever quando ele não tá contente, né? Sim. Tanto que o Reclame Aqui, né? Quer ver, ninguém tem tempo pra nada, né? Mas compra um negocinho que vem com defeito. Arruma um tempo que você já coloca. No Reclame Aqui lá um textão. A redação do Enem. Nossa Senhora. Eu tô quase nessa, mas deixa quieto, por 50 conto não vou não. Ontem, vou ter um podcast com a Alejandra hoje, então eu preciso que o meu cabelo esteja ajustadinho. Né? Olha lá, aqui, tá chique, penteadinho. Uhum. Eu uso uma pomada pra fazer isso, pra pentear o cabelo. Achei que era um acabou. pente. Não, é pomada mesmo. Aí depois eu pente. Fui numa loja de Boticário à noite ontem, no shopping, vou comprar, não sei o quê. Falou a marca, mano. Falei, é bom que já dá um feedback aí, ó, pessoal do... Falei assim, cara, eu sou enjoado, porque tem que ser aqui. Mas eu tenho a de potinho. Não quero de potinho, eu quero a fixação média, aquele... Mas tem um creme de barbear que a embalagem é igualzinha, só muda, tá escrito creme de barbear e pomada, sei lá, capilar, sei lá, se é alguma coisa assim. Pô, você acredita que eu pedi uma dessas? Não tenho. A pessoa trouxe do estoque, vamos levar 2? Eu falei, não, eu quero levar só uma só. Aí... Ela passou o código da pomada e me botou um creme de barbear. Hoje cedo, tomo um banho. Eu fui correr, tomo um banho. Legal, deixa eu deixar o cabelo preparado. Aí eu tava na bolsa da minha esposa. Esse aqui do Malbec? Esse mesmo. Esse aqui? Esse aqui é pomada capilar, ó. Pomada capilar, aí, modeladora cara, o que aconteceu? média. Cheguei pra minha esposa, amor, traz aí pra mim e tal. Trouxe. Chacoalhei um pouquinho, coloquei na mão, falei, caraca, textura meio estranha, não é igual. Tarará. O cheiro também tá diferente. Sabe que legal? Tá estranho, textura estranha. O mineirinho, tem a piada do mineiro, que é assim, né? Ele vai investigando tudo e no final ele descobre o que é aquilo, né? Eu falei, caraca, que estranho, meu. Olhei pro creme de barbear, quase botei creme de barbear no cabelo. Toma cuidado que o shower gel também é igualzinho. Igualzinho, cara. Você não acredita? Eu falei, não acredito, bicho. Fui trabalhar, aí comecei a trabalhar cedo, né? Botei um boné, porque meu cabelo ele fica caído. Assim, dá licença, vou ter que correr lá, porque a Alejandra não dá pra gravar podcast de boné. Aí chegou o Hermes. Aí eu pensei, vou reclamar, assim. Não Reclame Aqui. Daí eu falei, cara, nesse caso, eu não vou, não. Vou na Boticário, compro um outro aqui da cidade e vamos resolver a vida. Mas, de fato, você contou um negócio que realmente as pessoas gostam mesmo de... botar pra fora ali na hora. Exatamente. Esse é o grande... A semana que vem chega um recebido lá na sua casa. Não chega, não. Aí me conta, então, dessa tua experiência de RH, já deu pra notar que você viu a virada de chave? Qual desafio foi? Qual subsistema que você mais curtiu? E como é que foi também ir pro RH, né? Por que RH? Na realidade, o RH, naquela ocasião, ele surgiu por um convite e foi... junto com o momento que eu tinha acabado de ser promovida ali para dentro da área que eu já estava trabalhando. De operações. Eu cuidava ali de projetos e desenvolvimento de investimentos. E aí, até quando me convidaram, eu falei, como é que é? Eu falei, mas isso é em RH, eu não estou na área de RH. Não, a gente está convidando você para ir para a área de RH, você topa? Gente, eu não sei falar não, acho que esse é o problema, entendeu? Eu sempre tive assim, acho que desafio é legal, acho que desafio ele energiza a gente, faz com que a gente corra atrás, estude e vamos ver o que vem. E eu nunca sei se é aquela historinha, né? A gente nunca sabe se o ônibus vai passar de novo naquele ponto, né? Aí eu falei, vamos, né? Então, e foi assim que surgiu a situação de RH.
E na época foi interessante porque foi numa virada de ano. Então, eu terminei o ano nas atividades em que eu estava e saí de férias e eu ia voltar numa nova área, num novo prédio, num novo ambiente. Apesar de conhecer todas as pessoas, era tudo novo. Nossa, parecia primeiro emprego. Aquela frio na barriga, assim. Mas daí você saiu de férias em dezembro, você pegou uma caixinha, botou todas as coisas da sua mesa na caixinha? Não, na realidade a gente deixou tudo assim, isso a gente fez depois. Fez depois, mas depois. saiu com a caixinha pra mudar. Saí com a caixinha pra mudar. Alejandra foi mandada embora. Não, porque eu sabia, né? A gente tinha toda essa divulgação. Então o pessoal sabia que eu ia sair de uma área para outra. Mas aí foi uma mudança bem, assim, drástica, né? Meio que de água para vinho, porque quando eu saí de qualidade, fui para operações, foi meio que uma continuidade, assim, as pessoas eram as mesmas. E aí, então, eu antes trabalhava com o RH da porta para fora e passei a trabalhar no RH da porta para dentro. Então, foi uma experiência muito legal, porque você fazer uma conexão com a sua visão de planta, visão de empresa, junto com as pessoas. Não que as pessoas de RH não tenham, mas às vezes você consegue trocar muito, né? Então, foi muito bacana. Só que cheguei ali e aí a primeira semana, você precisa ler esse aqui, você precisa ler esse aqui, porque aí tem muita regra, legislação, né? Nossa Senhora, aí você começa, né? Aí você vai. E aí eu brincava que aí eu tinha um plano de treinamento, né? Integração, tipo, né? Um ongoing, muito bonito, né? Não durou 2 semanas Alice no País das Maravilhas, né? Porque daí, no papel é tudo muito bonito, mas quando as demandas começam, você não pode falar para não toca esse profissional porque ele está em treinamento. Não dá, você vai entrando na jogada. Então, mas foi muito legal, porque eu fui muito bem acolhida. Então, os gestores que estavam ali, que tinham inclusive preparado esse ongoing, foi muito legal. Mas é assim, você tem que estudar muito, você tem que aprender muito. Mesmo assim, você não sabe de tudo, né? Porque você cuidar de pessoas num ambiente chamado Brasil é um desafio. Você tem muita legislação. Eu já tive um tempo que eu cuidei de folha, então você imagina as adversidades todas ali no âmbito brasileiro. Mas ali, dentro de recursos humanos, vamos dizer assim, eu já passei por praticamente... O único que eu nunca atuei diretamente foi a parte de desenvolvimento de pessoas e recrutamento. Só trabalhando em parceria. Mas aí passei já por todos os subsistemas. O que você mais curtiu? Dá para dizer ou não? Eu acho que são momentos, assim, toda a parte organizacional é muito legal, né? Então, eu tive a oportunidade de estar junto com as business partners no momento que aquilo cresceu, né? Que aquilo tomou corpo. Eu acho que é uma das áreas que agrega muito a recursos humanos. E a pessoa tem que ali conhecer realmente como é que todos os subsistemas de RH se conectam. Então, ali é muito gostoso. Você trabalhar com a organização é muito gostoso. Mas eu vejo que todos eles fazem interface. Então, assim, você cuidar do budget de recursos humanos, você cuidar do budget de folha, você cuidar das contas de recursos humanos, então, todas as partes relacionadas aos serviços que são prestados, né? Então, o transporte, o restaurante, a jardinagem, né? Então, gente, tudo está conectado. Tudo é uma prestação para as pessoas, né? E depois, o último desafio foi ali no final de 2019, quando... teve uma reorganização interna e me pediram para ajudar na área de segurança e meio ambiente. Falei, tá bom, eu fico um tempo ali. Aí o provisório ficou definitivo e aí, então, hoje eu tenho uma cadeira meio assim, diferente de algumas cadeiras no mercado, né? Então, eu tenho uma parte voltada para saúde, segurança e meio ambiente e outra parte voltada para benefícios, budget. E ainda tem a segurança corporativa aí de quebra. Então, e essa parte de ESG, quando a gente fala de ambiente, conecta contigo? Conecta, a gente está super ligado. Nós temos ali grupos multifuncionais, né, que trabalham. Então, nós temos um coordenador de sustentabilidade, que ele é um rapaz da área de projetos e desenvolvimento de projetos, mas todas as áreas. Então, assim, a gente ali com segurança do trabalho, com meio ambiente, a gente é muito conectado com o time de energia. Então, assim, o teu dia a dia acaba voltado nisso, né? Então, a Schaeffler é muito forte nesse quesito. Nós temos aí 8 metas globais de sustentabilidade, inclusive estão disponíveis no site da organização. Curiosidade, elas se conectam com algum incentivo de longo prazo, assim? Conectam já. De curto prazo. Curto prazo. De longo já conectava e agora elas conectam com incentivo de curto prazo.
Então, isso é muito forte, né? Só que o gostoso de tudo isso é que ele não é forte agora. Ele é forte há muito tempo. Então, eu conto muito ali quando a gente faz o momento de integração, que no ano passado a gente recebeu um certificado que para mim vale muito mais do que o certificado da auditoria. Então, nós temos uma auditoria voltada para meio ambiente, energia, e naquele ano, no ano passado, nós recebemos o certificado de que há 20 anos nós temos esse certificado. Então, é muito legal. Então, é uma empresa que já há muito tempo está pensando nisso. Não é porque agora né, tem toda essa onda, então ainda bem que tem, porque as empresas estão realmente pensando, e as empresas que estiverem faz de conta pensando não vão conseguir caminhar, né? Então, foi assim, aí que vira toda essa situação. Então, estar em recursos humanos nesse momento é muito legal, porque você vai vendo a mudança das pessoas, a mudança de como cuidar das pessoas, a mudança de como a liderança tem que olhar os outros, como os outros têm que olhar a liderança, aquele mix todo, né? E aí você passa pela pandemia. Você imaginou tudo isso? Nossa. Que não estava escrito em lugar nenhum. Então, é super complexo, né? Entendeu? Cara, são várias áreas, muita experiência. CBP é uma parte muito interessante. De certa forma, por passar por operações e depois ir para o RH, você já tinha no sangue um pouco disso, de caminhar por vários, né? Isso te dá velocidade. E essa é uma vantagem que eu vejo no BP também, quando ele tem condição de conhecer o negócio. Trazer o conhecimento de negócio é algo valiosíssimo hoje dentro da empresa, sabe? E as pessoas que estão nas áreas de suporte que a gente fala, né? Elas, se eu posso dar aí, assim, como é que se diz? Um conselho. Um conselho, né, para os novos. As pessoas não têm que ter receio de querer aprender com as outras áreas de interface, né? Então, às vezes, dependendo se é uma reunião de planejamento, alguma coisa que você vê que você pode participar sem atrapalhar, né? Você sempre vai ter um contato maior da área. Aquilo faz você crescer. Então, a nossa estrutura de BPs já deve ter agora uns 10, 12 anos. São meninas, são senhoras, meninas que têm uma experiência, um conhecimento de fábrica e de negócio, né? Então, e se de repente quando começou não tinha muito conhecimento de negócio, se enfronhou realmente no negócio. Precisa saber o que você está falando, porque senão fica muita tabelinha, né? E aí você não faz as coisas. É muito superficial. Exatamente. Porque o gestor, ele é profundo, ele está numa linha específica, né? Ele quer alguém para discutir isso. Exatamente. Só que e é o seu desafio de você também conseguir mostrar. Nós somos uma empresa, imagina que deve ter, que a gente tem de pensamento na visão de engenheiro, né? E aí você tem que fazer o engenheiro, né? A cabeça de engenheiro, vamos dizer assim, pensar no cuidar de pessoas e em todos esses âmbitos que estão ali. Então, é uma interface muito grande. Então, se nós, os profissionais de RH, entendemos o linguajar do negócio, fica mais fácil essa penetração, né? A sua vida, pela sua experiência profissional, está muito conectada, né? Assim, está conectada com uma empresa só, uma trajetória longa, né? Você já se pegou, assim, misturando um pouquinho, assim, quem é a Alejandra, quem é a Scheffler? Olha... Você fala muito, acho que em outros vocês sabem que eu sou fã, né, do podcast de vocês. A gente carrega um sobrenome, né? Então, é fulano da Scheffler. Então, a pessoa que trabalha, você sempre carrega um sobrenome ou da empresa ou de alguém com quem você trabalha muito. Mas, talvez, pela situação que eu falo muito assim, eu tenho ainda o prazer de todo dia ir trabalhar com brilho nos olhos, né? Eu acho que isso que as pessoas têm que ter, porque se você gosta do que você faz, você vai desempenhar aquilo bem, você vai conseguir. Você tem que estar sempre ali buscando como é que você vai fazer o equilíbrio, como é que você... Porque, assim, você tem atividade para fazer 24 horas por dia se você não se cuidar, mas você tem que estar sempre buscando ali como você vai organizar tudo isso, né? Então, você separa, mas não separa, né? Então... hoje em dia você tem o tal do celular, né? Então o celular corporativo ele é bom, mas às vezes ele está ali 24 horas, 7 dias por semana. Mas você tem que saber em que momentos você precisa realmente se dedicar mais ou não. Então às vezes é necessário, às vezes você está lá 24 horas com um pensamento numa situação, mas você consegue também fazer a separação e saber, não, agora eu vou precisar descansar, porque senão você não rende depois, né? Então, Sim. Mas acho que você tem que gostar do que você faz.
Se você não gostar do que você faz... E o gostar, você vê, né? Ele não precisa ser exatamente só aquilo. Eu tenho vários que eu gostei ao longo do tempo. Então, em casa, meu marido fala, não, você gosta da chefe. Assim, você tem um casamento com a chefe. Devo ter mesmo, não tenha dúvida, né? Mas a gente construiu, nós funcionários, vamos dizer assim, é uma construção, é uma parceria que você está ali, né? Então, você está entregando a sua parte, a empresa está entregando a parte dela, e aí você vai realmente... Então, não é fácil. Né? Você todo dia tem desafios, como vocês também devem ter os desafios dentro da carreira, não tenha dúvida, né? Mas você tem que estar olhando para frente. Se você ficar, aí não vai, entendeu? Então, se são nos obstáculos que a gente tem oportunidades, é isso que a gente tem que olhar, né? Sim. O Jota Quest tem uma música. Cara. Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado, mas quando eu penso em alguém, é por você que eu fecho os olhos. Você já pensou em deixar a chefe em algum momento? Pergunta agora que compromete. Agora, mas pra né? responder isso aí, só direciona o microfone um pouco mais pra sua boca, assim, Aqui, ó. Isso, só pra poder... Isso. Gente, eu não... Na realidade, assim, a Schaeffler me proporcionou muitas oportunidades. Então, eu tive a oportunidade ao longo desse período todo, talvez em momentos que às vezes eu podia estar mais down, vinha um novo desafio. E aí depois vinha um outro desafio. E aí, de repente, tinha uma reorganização. E aí mudava de subsistema. Então, assim, eu sou muito grata à carreira que eu tive, essas oportunidades, esses desafios. Então, talvez posso ter tido momentos ali de que aquilo veio, pensou, mas não se concretizou, porque não era para ser, né? Então, é interessante porque você não está ali estagnado. Esse é o X da questão. Então, eu não nasci falando inglês, eu falo alemão também, não nasci falando alemão. Tá brincando? Começa a conversar as duas aí. Não tô brincando. Então, eu também. Vai lá, Fernanda. Continue falando alemão. Então, assim, só que você tem que, sabe, você tem que gostar daquilo, gente. Você tem que ter amor por aquilo que você faz, entendeu? Então, eu brinco com o time da cozinha. Falei, gente, vamos pôr... Pode falar marca aqui, só para não ter problema. Pode dar um feedback de marca, de consumidor. Aquela brincadeira, né? Vamos pôr sazon na comida, né? Então, vamos pôr sazon na comida. Então, assim, eu acho que é isso, entendeu? Você tem que estar entregando, você tem que estar contente naquilo, e aquilo depois é resultado, né? Porque não é fácil. A gente falar que todo dia é lindo, maravilhoso, nem na nossa casa né? Entendeu? Então, é uma construção que você faz. Então... E as crianças, vou falar as crianças, né? Mas não são mais... Enjoaram de ir em dia da família, dia de... Putz, parece que... Acho que você conversou com o Thiago e com a Isabela. Pior que não. A gente tem o nosso dia da família. Agora, logo em breve, vai ter uma nova edição. E eles falaram assim, mãe, mas agora eu quero ver o porão da empresa, eu quero entrar no meio das máquinas. Eu falei, tia, mas não pode, né? Eu falei, então eu não vou. Eu falei, não, você vai. Imagina, não vai, vai. Sempre tem uma novidade ou outra, mas para eles realmente agora já não é mais aquela novidade. Quando as crianças são menores, um brilho diferente, né? Então, mas ele fala assim, não, no dia da família você tem que agora fazer um outro tipo de percurso, mais agressivo. Eu falo, ai, Thiago, até parece. Mas eu acho que você conversou com ele antes, hein? Que ele fala isso. Dia da família. Eu ia te perguntar agora um negócio aqui. Que a Fer falou da história da família, eu acabei me esquecendo aqui. Me esqueci. Esqueceu. Lembrei. Você fala alemão, cara. Você trabalha hoje diretamente com os alemães, trabalha com os americanos? Como é que se divide as suas responsabilidades, assim? A gente, numa situação, um percentual muito maior, realmente com os americanos. É pouca. Temos alguma interface ali, né? As áreas técnicas, elas têm muita interface com os colegas alemães. Só que os colegas alemães também falam inglês. Então, o alemão, você virou, assim... Talvez, se você sabe, se você não sabe, também não tem problema. É legal só para quebrar aquele gelo, né? Para você fazer uma média. É ruim porque você perde a prática, né? Que nem andar de bicicleta. Se você deixa ficar muito tempo sem andar de bicicleta, você dá umas escorregadinhas. Então, porque lá atrás, a nossa conexão era direto com a Alemanha.
Então, Sorocaba, inclusive, tinha uma característica muito interessante, que era uma das plantas que mais tinha gente que falava alemão fora da Alemanha. Porque todo mundo começava a estudar alemão, Então, os alemães vinham para cá, eles se sentiam quase que em casa, porque tinha gente na área operacional que falava alemão. Então, sempre foi uma característica muito forte, né? E aí, todo esse povo teve que, num dado momento, aprender a falar inglês, porque não era... O que é o mais normal? Você você aprende primeiro inglês, depois você aprende um outro idioma que seja do seu gosto, alguma coisa assim. Mas lá, teve muita gente que o segundo idioma que foi aprender foi o alemão. E aí, quando veio a onda do inglês, a gente teve que virar a chave e começar a aprender inglês, né? Então... Por que veio essa onda? Porque hoje o headquarter é... O headquarter é na Alemanha, mas são duas combinações, né? A globalização, então hoje todas as grandes situações comerciais e interfaces em multinacionais, elas via de regra são no idioma inglês, porque você está conectado com a Ásia, você está conectado... Se for pensar bem, o alemão você fala na Alemanha só, né? Então, em termos mundiais, é uma quantidade pequena. E na depois... Suíça também. Hã? Na Suíça. Na Suíça, na Áustria, Suíça. isso, exato, mas em termos de quantidade Sim, sim. não é muito, né? E depois nós aqui respondemos hoje nós fazemos parte da região Américas, então obviamente passamos a ter muito mais contato com o inglês. Só que o inglês se tornou o idioma, a língua franca dentro do grupo, né? E acho que não só no nosso, mas em outros tantos grupos, né? Você já foi para a Alemanha? Já tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Alemanha. Qual lugar que o headquarter fica onde? Fica em Herzogenaurach. Nossa, não consigo nem repetir. Fica perto de Nuremberg. Nuremberg é uma cidade mais famoso, conhecida, né? perto de Nuremberg. É a mesma cidade do headquarter da Adidas e da Puma. Que legal, Que eles cara. falam Adidas, né? Adidas. E é uma cidade assim, de sei lá, 20 mil habitantes e tem headquarter de 3 grandes empresas. 3 marcas, assim, né? Exato, Meu. Você já esteve lá e já foi para outros lugares também? Aproveitou a ida para... Quantas vezes foi para a Alemanha? Acho Incontáveis. Não, incontáveis não, também não é tanto assim, mas eu já fui umas 3, 4 vezes para a Alemanha. Eu já fui de férias também, né? Já fui de férias. Eu gosto muito de lá. Não sei se porque desde o começo eu comecei a ter contato a estudar alemão já há 30 anos atrás, então acho que vai ficando na cabecinha, né? Então eu gosto bastante de lá. Que legal. Dirigiu em alguma autobahn, assim? Acelerou? Dirigi. É mesmo? É mesmo. Só não dirigi uma Porsche, uns carrão assim, mas é bom demais. Você dá 150, 160, você nem percebe. Esse que é o problema, entendeu? Uau, eu tava esse domingo agora, eu vi o release de um Golf, que é o Golf R, que é um esportivo que só tem lá, assim. Mas pensa, um brinquedinho que anda a 300 por hora. E o cara num autobahn, eu mostrei pro Ben, ele falou, nossa, ele ficou de cara, eu falei, bora pra lá? Você topa com o pai pra gente pisar acelerar um carro desse? Eu falei, mas agora. Se quiser, eu vou agora. Você tem que fazer o tour das grandes montadoras, né? Então você tem os museus das grandes montadoras. Então tem o Museu da Mercedes, o Museu da Porsche, o Museu da BMW. E se você faz aquilo de maneira programada, você consegue agendar as visitas nas fábricas. É muito legal, vale muito a pena. Que legal, entendeu? É cara. muito Imagina legal. um presente desse pro bem? Nossa. Pô, aí sim, Tiago, cara. que Estados Unidos, né, hoje cara. está sozinho, quer dizer, teve a oportunidade também de viajar para a Alemanha sozinho. Ele foi lá visitar de novo o Museu da Porsche, o Museu da Mercedes. Fissurado em carro, fissurado. Então, mas é legal, vale muito a pena. Recomendo. Vou pensar nisso, hein? Pensa. Com todo carinho, Exato. assim, porque que experiência. Isso. Vai. Não, eu ia perguntar se os filhos estão na Schaeffler, se eles querem entrar na Schaeffler. Na realidade, não é o objetivo deles, né? Então, a Isabela ainda que tem não 16, sabe exatamente não sabe o que ela quer estudar. fazer. Ela sabe o que ela não quer fazer, que eu acho que hoje isso em é dia já é ótimo. bom, né? Então, a Isabela ainda vai enfrentar essa situação. Tiago, eu falo que eu não sou engenheira, mas convivi com os engenheiros a vida inteira e vou ter um engenheiro em casa agora, né? Então, o Tiago faz engenharia mecânica. Onde ele estuda? Na FEI. FEI. E faz com ênfase em automobilística. E assim, tá estudando alemão. Aí, ó, check. Que negócio eu não queria, Né? mas tudo aconteceu. Entendeu? Então, assim, não sei o que o futuro dirá, né? Mas, enfim, agora é... Mas sem pressão, viu, Tiago? Sem pressão. Só impressão. E... O que você veio...
Não, é que tem uma história aí que eu queria que você contasse. Ah, Você já foi, você já se vestiu Já até sei onde de ela alguma coisa na Scheffler inusitada? Inusitada, Do quê? exatamente. Já fui Mamãe Noela. Porque a gente Nem precisa sabia que tinha isso, Mamãe Noela. Porque eu falo, meu marido fala assim, daqui a Aí pouco não eu pode vou levar... pôr barba, assim, porque daí não sei, não encaixa. Não, mas é Mamãe são as que Noela, ajudam não é o o Então, mas é Papai pra dar uma... Noel. Então, a gente já fez de tudo, entendeu? Então, eu e algumas, né, amigas que trabalham ali na empresa ainda, nós temos isso no nosso currículo. Mas aí a roupa da Mamãe Noela é verde? Não, Da marca? naquela ocasião ela era vermelhinha mesmo. Mas fizemos já de vários. E assim, a empresa era menor, né? Então, a gente fazia. As festas de empresa eram organizadas pelas próprias pessoas, assim, da empresa. Então, eu lembro que eu fui Mamãe Noela, depois no ano seguinte eu fui participar da equipe de recreação. E assim, a gente vai. E você vai fazendo, né? Tinha festa, a gente ajudava a organizar a festa. Então, hoje o assunto está tudo muito mais estruturado. Você tem a equipe de marketing que, né, vai lá e organiza os eventos. Aí você... Então, é diferente. Mas eu tenho isso, né, realmente. A gente entregava os presentes, ainda até hoje são entregues aos filhos dos funcionários, né? Mas as Mamãe Noelas da época não fazem mais essa atividade. Não tá mais na descrição. Não tá mais na descrição. Você é feliz com o seu pacote de recompensas? Remuneração? A Scheffler trabalha muito fortemente nisso. Então, a gente está sempre muito alinhado com o mercado. Né? Então, inclusive, vocês fazem parte do nosso desafio, né? Eu acho que as empresas elas têm que sempre estar olhando, porque existe um sobe e desce de situações, existem também os modismos, né? Então, é um ponto que a Scheffler, ela cuida com muito carinho, e não só no âmbito Brasil, né? A gente é responsável aí pelos escritórios regionais, então é um desafio. Você entender como é que você está perante o que o mercado oferece. Então, assim, grandes mágicas as empresas não conseguem fazer, né? Mas eu diria que nós estamos muito bem posicionados. Isso nos deixa feliz. Não, a parte muito importante, né? É uma pergunta que a gente tem muita dificuldade em fazer. Não a gente aqui, de forma geral, um com o outro, mas tem um carinha no TikTok, né, Fer? Como é o nome dele? É Vitor. Vitor. Já viu? Eu não sei se já viu. Não, acho que não. Tem TikTok, aliás? Só tenho, mas não não navego no TikTok. Teus moleque... O dia inteiro. É mesmo? Então depois você procura lá o Vitor, eu não sei. O Vitor tem uns números, assim, não sei. Mas ele chega e pergunta pras pessoas, né? Quanto você ganha? Quanto você ganha? É aquela pergunta assim, prova. Quanto você ganha? O cara, quanto eu ganho? Não sei. Você tá feliz? Quanto seria uma grana que você ficaria feliz? Aí o cara fala, 10 mil, ganho 3 mil. No dia que eu ganhar 10 mil, eu sou feliz. Peraí que eu tenho um cara aqui. Você ganha 10 conto, né? Você tá feliz? Aí o cara... Ele nunca estudou a teoria geral de administração. Você ganha 10 conto, tá feliz? Rapaz, não tô. Quando você 20? Peraí, eu chamo o rapaz dos 20. Né? É um tema muito complicado, né? Então, assim, por isso que eu falo, você tem que olhar sempre o contexto, você tem que estar sempre antenado, você tem que cuidar das pessoas. Quando você cuida das pessoas na sua integralidade, você não está falando só de salário, você está falando do contexto dela inteiro. Cada pessoa tem a sua responsabilidade, e para cada responsabilidade a empresa pode ter a sua situação de remuneração, mas você tem que ter um conjunto. Não adianta você pagar super bem e cuidar super mal, você cuidar super bem e pagar super... Sabe? Então, é um balanço, né? Você tem que ter o foco de realmente colocar aquilo de maneira em que você vai ter, como você usou aqui, né? Um ganha-ganha, né? Então, você não vai, de repente, ser a melhor das melhores, mas você tem que estar sempre olhando aonde que você precisa ser um pouco mais agressivo, ou você precisa estar na média de mercado, mas você precisa, mais do que tudo, cuidar das pessoas. Então, quer dizer, as pessoas elas têm que se sentir bem aonde elas estão ali trabalhando, porque elas estão ali sendo cuidadas na sua integralidade, né? Não só na visão financeira, mas na visão da palavra, do amor, vamos dizer assim, né? Se você faz aquilo porque realmente você gosta, então o cuidar de pessoas ele vai fazer parte
não só da posição de recursos humanos. Eu tenho que gostar daquilo, então eu tenho que cuidar do meu colega de trabalho, eu tenho que cuidar do meu gestor, cuidar do funcionário da equipe. Nós hoje, inclusive, fizemos nós temos um negócio chamado Momento Saúde, né? E fazemos ele também na versão em espanhol, que é o Momento Salud. E aí Momento Salud. E hoje o tema foi esse, né? O quanto você se gosta, o quanto você se conhece, para que você também possa gostar do outro, né? Então, tem que trabalhar muito isso, né? Porque é um conjunto, você não consegue... Vou deixar a pessoa feliz em tudo. Não, você tem que ter um conjunto. E às vezes algo não vai estar muito bom, o outro vai estar mais ou menos. Mas a essência é, na realidade, você cuidar da pessoa. Você não acha que isso é bem contemporâneo, esse negócio de cuidar das pessoas? Porque, do ponto de vista histórico, dentro da indústria, dentro do mundo do trabalho, chega do jeito que você tá, não tô nem aí, e produz o que você tem que produzir. Hoje tem uma preocupação maior. Você não acha que realmente, de fato, é assim, ou essa preocupação genuína de cuidado ela já existia? Eu acho que tudo isso veio muito à tona depois realmente da pandemia. Né? Então, assim, existia já essa preocupação do cuidar, mas ela se mostrou muito mais latente depois desse período, porque parece que as pessoas puderam, de uma outra maneira, ver que as pessoas são pessoas de verdade, né? Nós passamos momentos ali, alguns enclausurados, né? Por que eu falo alguns? Porque eu ouvi a gente, né, ouve muito podcast, muito isso, muito aquilo, porque o home office isso, porque o home office aquilo. Gente, nós temos uma planta que 70% da nossa planta é operacional. Você acha que a gente pode mandar a máquina para casa das pessoas? Então, nós tivemos que aprender a cuidar das pessoas também aqui. Mas você tem os dois lados, né? Então, assim, foi uma abertura muito grande das pessoas enquanto pessoas, problemas nas suas residências. Como é que eu vou fazer com o filho, com sei lá, às vezes um idoso que está junto. Então, parece que tudo isso trouxe um lado humano diferente do que era antes. É nesse sentido. Então, as pessoas, alguns tiveram menos receio em se abrir, outros se fecharam tanto. E se fecharam tanto que tiveram outros problemas. Então, esse estalo de ter um olhar diferente para isso, acho que veio muito forte depois da pandemia. Existia já uma tendência, já se falava muito, né, nos treinamentos de liderança para isso, mas realmente a virada de chave foi esse momento aí que a gente passou. Né? Com certeza. Eu acho que faz sentido, porque a gente quer a performance maior da pessoa, que seja eterna enquanto dura. Então, enquanto você ficar aqui, que você produza o melhor que você pode. Só que é difícil quando o cara tem dívidas fazer isso. Aí a gente fala, então vamos dar uma gestão financeira para esse cara, porque a gente diminui um problema. As pessoas têm chegado, e eu acho que a gente faz uma análise de gerações, agora dividir, não que... Mas as pessoas estão chegado a formação. Esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, talvez diferente de alguns outros momentos, estou dizendo agora melhor ou pior, mas muitas vezes a instituição família é muito quebrada, fala muito disso, sabe? Não teve uma experiência muito legal, aí não passou, escolarização foi terrível, sabe? Não foi algo que o cara guarda como uma lembrança maravilhosa, fala, não, passei por essa parada, não tem talvez uma religião que aponte alguma coisa, a gente sempre fala disso, e aí sobra o quê? A empresa, cara, e você precisa de mão de obra, o que você vai fazer com esse cara que chegou com um déficit? Ou você cuida. E agora o cuidar, a semântica tem que ser cuidadosa, né? Porque a gente vai até certo ponto. Mas se eu não der condições de desenvolvimento em meio ao que ficou para trás faltando, você também não vai ter um cara hiperprodutivo. E eu acho que isso é uma situação que é muito importante, né? Você falou desenvolvimento. Então, a Schaeffler, ela tem uma coisa muito forte para o desenvolvimento. Então, e o desenvolvimento em todos os seus níveis, em todas as suas etapas. Inclusive, semana que vem tem lá a nossa semana de carreira, né? Então, a pessoa responsável pela área, ela brilha os olhos dela, o assunto dela é esse, uma psicóloga, mas ela acho que nasceu porque ela faz. E é gostoso de ver o quanto a Schaeffler mostra, inclusive, para as pessoas que, na verdade, você que dirige a sua carreira. Também você tem várias opções aqui, mas o que você também vai fazer? Para onde você quer ir? Como é que você quer direcionar? Então, essa oportunidade, esse leque, a gente tem lá
como toda empresa, você tem lá os treinamentos obrigatórios, mas você tem uma cartela de opções que você pode, junto com o teu gestor, falar, olha, eu tenho interesse em fazer isso. Você tem os gratuitos, tem os que não são gratuitos, mas você tem soft skills, você tem a parte técnica. Então, você tem muita coisa que você pode trabalhar nisso, e isso veio justamente para realmente dar um embasamento para as pessoas. E nessa situação toda, eu falar, tudo bem, eu vou fazer isso para quê? A gente tem um super programa de recrutamento interno. Então, é muito legal você ver, né? Tem pessoas que começam ali, vão se desenvolvendo, vão buscando e vão eu conheço galgando uma. outras oportunidades. Conheço uma pessoa, assim, que começou, assim, também foi se desenvolvendo, foi crescendo. Começa com A, acho que é o nome dela, Alejandra. Pegou lá para criar. Cheguei para criar. Mas né, pegando o que você perguntou, eu acho que é isso, assim, é essa situação de entender que nós temos que olhar para isso tudo. Porque você falou, se a pessoa está super endividada, não é que a empresa vai pagar a dívida, mas ela vai ter que pelo menos orientar, olha, como é que você faz, como é que você não faz, tem que prestar atenção nisso, naquilo. Entender que qualquer coisa que a empresa faça com uma pessoa nessa situação, pode não, né? Não vai ter o mesmo efeito que a empresa espera, né? Porque uma pessoa endividada que não sabe lidar com dinheiro não vai saber lidar com o salário, não importa qual salário for. Contentamento, né? Aí você começa a trabalhar em outras coisas. Eu gosto dessas somas, porque elas realmente são necessárias, assim, né? Posso partir para a última? Você que manda. O que você perguntei até da Mamãe Noela já? Dá até medo aqui quando ele olha assim. O que é que você veio aqui para dizer? Eu falei, você tem que perguntar isso para mim. Que a gente não perguntou e você queria ter dito. Puxa vida, você sempre faz essa pergunta e eu não estudei essa resposta antes. Mas eu acho que se alguma coisa relacionada a por que você ainda está, de uma certa maneira, a gente falou muito dos 33 anos, né? E tem muita gente que pergunta isso. Mas, poxa vida, mas como é que você aguenta isso ainda? Né? Então, na realidade, assim, eu acho que o recado, vamos dizer assim, né? Reforçando o que a gente conversou, é que as pessoas, elas têm que fazer a sua parte também. Não só esperar do outro lado, né? Então, a gente espera muito que o marido faça, a gente espera muito que o outro faça, a gente espera muito que a empresa faça, mas a gente também tem que olhar para nós, assim, qual é a minha responsabilidade? O que eu também tenho que fazer, que eu não preciso do outro. Então, não é uma pergunta exatamente, mas acho que para encerrar esse nosso bate-papo, assim, acho que é uma mensagem que a gente gostaria, que eu gostaria de deixar, porque se coloca muito no que o outro fez ou deixou de fazer. Mas e o que eu posso fazer para essa situação, né? Seja ela das mais diversas. Então, eu acho que ter essa consciência de sempre dar uma olhadinha no espelho e falar para ela, qual é a minha parte nesse contexto? Porque, né, para cada contexto vai ter uma situação. Mas a gente é muito impulsivo em sempre achar que o problema começou do outro lado. Né? E eu também me coloco nisso, tá? Não é porque eu estou falando que a gente tem as melhores práticas, mas eu acho que isso é super importante, a gente não pode esquecer. Né? A gente está falando muito disso ultimamente na área ali que eu trabalho, por conta até de situações relacionadas à segurança do trabalho, né? Então, é uma situação que está no nosso dia a dia e às vezes a gente fala assim, tá bom, mas eu também preciso... Qual que é a minha percepção de risco sobre aquilo? Como é que eu não vou fazer determinada situação? Então, antes de eu jogar pedra no telhado do outro, deixa eu olhar para o meu telhado e ver o que eu preciso fazer de diferente. Você sabe que tem um cara que a gente já trouxe no podcast, chama João Cordeiro, ele tem um livro muito legal para isso, chama Accountability. E ele explica esse termo, que não é só prestação de contas, é o quanto eu sou responsável por todas as coisas. Exato. Primeiro eu trago para mim. Ele tem um outro que ele chama Desculpability. Eu acho que você entendeu o livro 2, explica por quê. Geralmente a gente dá desculpa por alguma coisa. Exato. Isso aqui é porque o fulano não sei... mas isso aqui é porque não sei o que é. Não, traz para você. Exato. A responsabilidade é sua. Então agora você vai dizer para você, o que é que eu poderia ter feito de diferente? Exato. Accountability, coloca isso aí. Você pegou ali, ó. É que nem aqueles... Eu já mandei o e-mail.
Tá, e, né? E aí, Não cobrou, a minha parte não eu fiz e tá tudo nada, certo. né? Não foi entendeu? atrás. Pois é, cara. Não, a responsabilidade é tua, cara. Ah, mas o cara entrou na minha frente ali também, não sei o quê. Peraí. Mas você poderia ter escolhido não xingar o cara. Como assim? Pois é, accountability é isso. É você trazer pra Uma você a autorresponsabilidade. responsabilidade. Eu acho que você muda as relações, né? Nessa Nossa. situação. Então, Com não era certeza. exatamente uma pergunta, mas era um contexto. Mas você deixou uma pergunta boa. Você sabe o que é legal, que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Você, o que é que eu posso fazer, então, com relação a tudo que é me apresentado? Eu primeiro. Quando a gente dá uma resposta, tá aí, ó. Tá dado. Agora que você dá uma pergunta, você faz o cara sair daqui e fala, vai pensar agora sobre isso, né? Exatamente. Gostou de estar aqui com a gente? Olha, muito. Dá frio na barriga, entendeu? Porque não tem script, viu? Então, isso é fato, mas é muito legal. E, assim, é muito leve, né? Eu acho que isso que faz a riqueza, né? Então, a gente tem as tiradas aí da Fer, do nada. mas é muito gostoso. Então, foi um prazer realmente estar aqui com vocês, né? Essas horas aí que a gente conversou no pré e no durante. É uma experiência totalmente diferente. Muito obrigada. Legal. E, ó, então esse vai ficar um podcast, eu não sei se você vai se ouvir agora como você se ouve, se você coloca os outros, mas fica um convite à família Zanella também agora, ó. Tá esse episódio e fala pra Isa Thiago, lá, a gente Isa, aguarda, é o isso Thiago. Agora, não, foi a Isa que provocou. Não, não foi o Thiago, é verdade, foi ô o Isa, Thiago. desculpa, peguei no teu pé duas vezes. Seu feedback. Thiago, isso aqui é um podcast, porque agora se você falar que não é, você vai nos preocupar, cara. Mas, por favor, seja sincero, diga o que você pensa. 4 anos de podcast, cara. Não, Não cara, é. tá precisando Não. melhorar, tá bom, a gente vai atrás. Então tá A bom. responsabilidade, como sua mãe diz, é nossa. nossa. Se não tá bom, a culpa não é do convidado, é nossa. É isso Ai, aí. meu Tá vendo, Deus né, do céu. Rodrigão? É nossa. Mas depois a gente bota a culpa no Rodrigo também. A Exato. culpa é minha, eu boto em quem eu Quem quiser. quiser. Maravilha. Gente, se vocês Obrigada, curtiram, gente. então, senta o dedo no like, compartilha, manda esse episódio pra longe. Se você já trabalhou com a Alejandra e conhece quem Ai, trabalhou ai, com a ai. Alejandra lá não sei na onde, pega, manda o link pra ele também pra vocês curtirem tudo. Até o É isso próximo. aí. Tchau. Tchau.